Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para todos nossos amigos, irmãos em Cristo, alunos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos fazendo mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, de 25 de julho de 2021. A lição que tem por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós vamos dar início ao trabalho. Peço ao pastor Isidro, está aqui, que vai ministrar a aula, nosso professor, pastor Isidro. Ele vai fazer uma oração dando abertura, depois a gente fala os textos da lição, onde estamos lendo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, Aleluia. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Pai. a Tua orientação na ministração, ó Deus, desta aula. Usa o tema, o assunto desta Jesus aula amado, para edifica. edificar, consolar, confortar, orientar-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, meus amigos, meus irmãos, nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor de Taguatinga, que tem por presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Muito bem, a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 22 a 24. Aí pula para o versículo 26, versículo 29, 30... Aí, à medida que nós... Depois, por último, vai o capítulo seguinte, os dois de 8 a 14, 1 Reis 19. Então, nós vamos ler primeiramente 1 Reis 18, os versículos 18 até o 39, alternados, versículo pula 18, 22, 24, 26, 29 e 30. Depois, nós vamos para o capítulo 19, o capítulo seguinte. Então, o pastor Ezequiel já vai ler aqui o textual e vamos dar sequência ao trabalho. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, o textual da nossa lição está situado em 1 Reis 18:38, que diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Ok. Agora passemos para a leitura bíblica em classe, a começar por 1º livro dos Reis, capítulo 18, verso 22, que diz: Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e os dividam em pedaços, e o ponha sobre a lenha, porém não lhes metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecessem. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora passemos para o 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8, que diz: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E ele
lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo e extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para matar. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, como vocês viram, o tema da lição, Elias, os profetas de Baal, de Azerá e Baal, e a lição de hoje tem os seguintes tópicos. Tópico 1, assunto, o desafio no Monte de Carmelo. Tópico 2, a oração de Elias. E tópico 3, Elias em Horebe. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral da lição diz: revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Maravilha. Os objetivos específicos de praxe são 3. O primeiro é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. 2. Relatar que Deus responde às nossas súplicas. 3. Expor as fragilidades do ser humano. Maravilha, né? Então agora passemos para a exposição da lição, a começar pela introdução. Convido o professor Silas para ler para nós a introdução. Diz assim a introdução: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte Horebe da Transfiguração, aliás, no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Muito bem. Você tem alguma observação sobre a introdução? Pastor, como o comentarista diz, né? Foi um destacado e relevante profeta de fato, né? Tinha um zelo muito grande, amava a Deus e seu povo. Isso. Enfrentou um casal de um rei, uma rainha e um rei muito perverso, violento, idólatra, né? Isso. E os profetas de Baal ainda, como se não fosse só isso. Ele queria mostrar quem era para Israel o verdadeiro Deus, né, pastor? Isso. E conseguiu. Elias sabia quem era o Deus de Israel, por isso que ele fez isso. Muito bem, uma coisa ainda, professor Silas, minhas irmãs e irmãos, temos que informar sobre o profeta Elias. O profeta Elias, o ministério do profeta Elias, né, foi, como todos sabem, foi durante o reinado de Acabe e seu filho Acasias, no Reino do Norte. E o seu ministério profético está registrado no livro de 1 Reis 17, versículo 1, o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. O seu ministério, portanto, foi nesse período, foi um ministério curto, objetivo, porém muito impactante. Passemos agora para alguns pontos interessantes, um dos pontos interessantes, mais impactantes, no momento mais impactante do ministério do profeta Elias, que foi o desafio no Monte Carmelo. Isso. Tópico 1, o desafio no Monte Carmelo. 1.1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Eu vou ler aqui e os irmãos nos acompanham aí, conforme está em tela no slide. Vamos lá. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhes antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Está de vermelho em tela. Continuando, de azul em tela, mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis 18, 24. E aí, continuando, está de verde, né? O profeta foi levado a fazer isso em função
da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Está aí em 1 Reis 18, 21. Fechando, o povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem, de fato, era o verdadeiro Deus. E aí, Silas? O que você fala? Pastor, na verdade, Elias, ao lançar esse desafio, mostra aqui a fé, segurança, comunhão com Deus, comunhão com Deus, né, pastor? Isso. Além do zelo pela adoração a Deus. Olha, para fazer o que Elias fez, pastor, tem que ter muita confiança mesmo. Muito bem. E nesse monte ali, os profetas de Baal e outros faziam sempre altar naquele monte ali, né? É um monte bonito, né? É verdade. Próximo à costa do mar Mediterrâneo, né? Então ali, esse Elias, irmãos, olha, realmente ele fez um grande desafio porque ele conhecia em quem estava com ele, né? Muito bem. E detalhe que Elias, como já foi falado, é considerado o mais empolgante, destemido profeta do Antigo Testamento. E o desafio que Elias fez, irmãos, aos profetas de Baal e Azerá, que totalizavam 850, ia muito além do que o texto diz. Silas, irmãs e irmãos, na realidade, a atitude corajosa de Elias era um claro desafio à rainha Jezabel e seu movimento em favor de Baal e ao rei Acabe, que apoiava a política religiosa de sua esposa, querendo acabar com o culto ao verdadeiro Deus. Então aqui foi sério. E aí, observe, quando ele diz que o Deus que responder por fogo, esse será Deus, qual era o objetivo de Elias? O objetivo era simples, mostrar, observe, a grande diferença entre o único Deus verdadeiro e os falsos deuses que o rei, a rainha e o povo adoravam. E aí nós podemos fechar dizendo, Silas, o Senhor não aceita, o nosso Deus não aceita dividir a sua glória, honra, adoração com mais ninguém. Jesus foi claro em Mateus capítulo 4, verso 10. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Muito bem. Passamos agora para o segundo item. O primeiro item, vimos aí o zelo. É extremamente zeloso. Verdade. E lançou um desafio, mostrando que o Deus dele, como disse Sila, é o Deus de verdade. Item 2, o problema de não saber a quem adorar. Aqui é sério, né, Silas? Que, meu Você Deus pode ler do céu, para nós, Silas? Olha só, o problema de não saber a quem adorar. Isso. Aqui diz o texto, esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve em idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Que coisa. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Está aí, pastor. Muito bem. E o senhor tem alguma observação sobre esse ponto? O problema de saber adorar é quando uma pessoa, mesmo uma nação, né, uma nação, como o caso de Israel, não tem conhecimento de Deus. Aliás, Israel tinha conhecimento de Deus, né? Certo. Mas quando a pessoa não tem o conhecimento de Deus com profundidade, fica fácil ser iludido. Fica fácil, porque ele está vendo ali uma coisa, principalmente naquela época que o Deus que nós adorávamos era um Deus invisível, mas é um Deus presente com ações, com arte, etc. Foi o caso de Israel, né, pastor? Deixou de levar pela idolatria, implantada pela rainha e apoiada pelo seu marido, né? Então foi assim. Israel conhecia bem Deus, né? Mas aquela geração já tinha esquecido provavelmente Deus, né, pastor? Muito bem. Silas, podemos dizer que o sentimento do povo estavam tão embotado pela adoração a Baal que eram praticamente incapazes, viu, Silas? De distinguir o certo do errado. Olha só a situação.
né? Quando Elias lançou o desafio, e eles ficaram coxando de dois pensamentos. Nem responderam, né? Isso tem a ver, tem muita lição para nós, Silas. As gerações modernas também não conseguem discernir o falso do verdadeiro quando o assunto envolve, minhas irmãs e meus irmãos, a verdadeira adoração. Escute, a idolatria vai muito além de um joelho dobrado diante de uma estátua ou de uma imagem. Comete idolatria todo aquele que direciona o seu culto e a sua reverência a qualquer coisa que não seja Deus. Exemplo, trabalho, casamento, ativismo desenfreado na igreja, dinheiro, posses materiais, personalidades diversas e etc, etc, etc. Verdade. A fidelidade a Deus se manifesta, portanto, através da obediência a todos os seus mandamentos. Fechando aqui, Jesus, em Mateus 6,21, Silas, irmãs e irmãos, afirmou que onde estiver o tesouro de alguém, ali estaria o seu coração. Portanto, qualquer coisa que toma o lugar ou que tome o lugar de Deus com prioridade em nossa vida, torna-se um ídolo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não é isso, Silas? Quem conhece o verdadeiro Deus, pastor, não abandona. Porque conhece com profundidade e está sempre em comunhão com Deus e fé. E pronto, diante de tal situação de menosprezo, de desdenhamento para com Deus verdadeiro, não é? Que da parte do povo, do rei e da rainha, só restou Elias a desafiar para que o Deus que fosse verdadeiro mostrasse o seu poder. E aí está no terceiro item, o desafio do fogo. Oh, maravilha! Vou ler aqui, Senhores. Né? Minhas irmãs e meus irmãos, estamos no tópico 1, o desafio do Monte Carmelo. Vimos aí o zelo de Elias, o pôs diante de um confronto, zelo pela palavra, pela verdade. Vimos que um outro fator que levou Elias a esse confronto foi porque o pessoal estava em dúvida, e agora vejamos o desfecho final. O 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. Qual foi o desafio? O Deus que respondesse com fogo deveria ser o quê? Adorado. Aí nós falamos de vermelho aí no slide. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Fechando de verde aí em tela. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas, aqui é um detalhe, a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele, Deus, era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir e a quem também nós devemos servir. Silas, observação. Pastor, na verdade é o seguinte, o conhecimento de Deus, do profeta Elias, né, o conhecimento de Deus verdadeiro, a comunhão, a fé, deu coragem ao profeta, olha só, deu coragem ao profeta a desafiar todo aquele trono, o rei e a rainha, né? E os profetas também. Observe que não eram poucos profetas, a congregação de profetas, era um monte de profetas de Baal contra um só homem. Mas olha só, mas um cheio de coragem, pois sabia quem era o Deus poderoso que podia responder com fogo. Muito bem. Porque, pastor, o desafio não foi um desafio fácil não, pastor, diante de todo aquele povo. Mas ele tinha tanta segurança que falou, quem responder com fogo é o Deus que vocês devem adorar. Muito bem, muito bem. Aproveitando que o pessoal ficou calado, que não respondeu a pergunta dele, né? Cocheando dois caminhos, como o irmão falou anteriormente, aí pronto. Aí eu quero fazer observação, minhas irmãs e meus irmãos, viu, queridos? Observa o seguinte, Baal era um falso deus, oriundo dos fenícios, povos fenícios, o qual dizia, olha só, eu vou colocar aqui dizer porque é isso mesmo, dizia ser o Deus do tempo, o Deus que dominava sobre o vento, as nuvens e a chuva e se manifestava através do trovão e do relâmpago. É o Deus das intempéries. Dizia ter esses poderes, dizia, porque não tinha, nem, né? Somente Deus tem. Azerá também era tida, era uma deusa, como a deusa da fertilidade. No seu templo, no templo que existia em culto, em homenagem a ela, né, praticava-se o quê? A prostituição sagrada com várias orgias. Fechando, esses falsos deuses
incentivavam a degradação humana e toda sorte, Silas, de abominações detestáveis. E, concluindo, por isso, o desafio feito por Elias, detalhe, não foi porque Elias estava com raiva, irado, revoltado, no sentido, né, de bater de frente, não. Elias fez aquele desafio, porque o Espírito de Deus o levou a isso. Né? Partiu da vontade de Deus para mostrar ao povo que só existe um Deus no céu e na terra, um Deus que manda em tudo, que coordena tudo e tem tudo sob o seu controle. Cira, faça a síntese e conclua esse ponto. Pastor, só uma observaçãozinha. Quando o irmão falou que esse Deus era o Deus do fogo, Deus do tempo, Deus do clima, é o Deus das intempéries, foi por isso que Elias, para mostrar que o Deus dele não valia nada, ele mandou 3 anos de seca. Olha, esse Deus fazia chover, agora quero ver ele fazer chover agora. Não, o embate de Elias, o profeta Elias, com Acabe e Jezabel e com os deuses Baal e Azerá, era exatamente, né, mostrando para a sociedade israelita, para Acabe e Jezabel, que o Deus que eles serviam não estava com nada. Não estava com nada mesmo. Tanto se tinha poder, por quê? Não impedia a seca, né? Por quê? Porque ele mandou fogo, que é o Deus do trovão. Muito bem. Deus Cisa o tópico, chefe. Diz o seguinte, assim como Elias confrontou os profetas de Baal, da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Muito bem. Passemos agora Isso. para o segundo tópico. Nós vimos o primeiro tópico, o desafio do Monte Carmelo. Agora vejamos mais detalhes, não é? Que, obviamente, que é a oração de Elias, que é a comunhão demonstrada por Elias com o Senhor, seu Deus. 2.1 fala, os preparativos de Elias. Vou ler aqui, Sheila, pode ser? Pode ler. Na tela aí, gente, tá de azul. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou preparativos para a operação do milagre. Isso está em 1 Reis 18, 23. Aí está de vermelho em tela. A primeira coisa que fez foi o quê? Reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A segunda coisa que ele fez foi o quê? Juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel e depois cavou um rego em volta do altar. Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Que coragem, né? Pastor, muita coragem. Suas considerações, Silas. Olha, pastor, na verdade, Elias fez uma pergunta, né? Como ninguém respondeu, falou, opa, agora eu vou entrar aí. Porque ele falou até quando cocheareis, tal, se é Deus, se vir, se é Baal, se vir, tal, por aí vem, né? Porém, o povo não respondeu nada, né? Certo. Então, ele aproveitando, diante do silêncio, né? Do silêncio do povo, lançou o desafio. E olha que desafio, pastor. É um desafio muito pesado, muito pesado. Muito ousado. Não tem que o camarada, pode ver a resposta dele, não é boa essa palavra, você lembra que ele falou? Não, esse desafio é muito bom, olha só, muito bom. Então, a coragem, né, a audácia dele. Então, olha, ele fez um desafio tanto que o fogo descia era literal e sobrenatural. É muita confiança. Interessante, Ciro, que depois que deu prazo para que os profetas de Baal fizessem o sacrifício, nada aconteceu. Olha só, está dentro do primeiro ponto, nós vimos aí sobre os preparativos de Elias. Em 1 Reis, minhas irmãs e meus irmãos, capítulo 18, verso 30 e 31, diz, né? Então, isto é, depois que os sacerdotes, que os de Baal, de Azerá, fizeram os seus trabalhos e nada aconteceu, diz, então Elias... Está no capítulo 18, verso 31 de 1 Reis. Disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Agora, é para ver. Vocês vão ver que é Deus aqui em Israel. Eu estou parafraseando. E a Bíblia diz, e todo o povo se chegou a ele. Aí vem um detalhe. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ok? Aí vem aqui, ó. Elias, aqui, nessa passagem, demonstra o que, Cira? Demonstra a autoridade espiritual que ele exercia ali da parte de Deus.
Ele quis dizer para o povo, olha, a autoridade, o poder que está em mim, não vem de Acabe, não vem de Baal, não vem de Azerá, vem do Deus que eu sirvo. Aleluia. Ok? E aí, a autoridade de Elias, como profeta, como já falamos, fora concedida por Deus. Ele tinha que mostrar. E o que me chama a atenção é que Elias fez tudo para conscientizar aquele povo de que o Deus verdadeiro era o único Deus. Fechando, o povo estava disperso, uns servindo a Baal, outros a Azerá. Elias chamou a todos e disse, chegai-vos a mim. E o povo, ouvindo-o, obedeceu. Então, observa aqui o detalhe. O que eu quero ensinar aqui, qual é a lição que tiramos aqui? Quando você está, minha irmã, meu irmão, revestido com o poder de Deus, com a graça de Deus, né? Fundamentado pela palavra de Deus, pode abrir a boca e ministrar, que Deus vai honrar a tua palavra. Cira, suas considerações. Pastor, na realidade, olha só, na realidade, o Elias estava tão confiante que não está no texto da lição, mas está no versículo 26, né? Certo. No versículo 27, ele até zombava Deus, clama o seu Deus, deve estar dormindo, sabe? Porque ele ficou até meio-dia clamando, pastor. Ele ficar suando todo dia, não sai nada. Não, somente... 800 profetas, 400 tantos clamando, um só. Olha só que desafio. Desafio, muito tremendo. bem, Silas. Diz, o seu Deus deve estar dormindo, deve estar viajando. Isso. Acorda ele aí, quem sabe, ele está atendendo alguém, não vai entender. Mas o nosso Deus, não, o nosso Deus... Olha, pastor, é tremendo, maravilhado. Como diz alguém, né? É tremendo. Agora, um detalhe, Ciro, depois que Elias, né, colocou tudo em ordem, chamou o povo para si, consertou o altar, fez todos os preparativos necessários. Qual foi a outra atitude de Elias? No item 2, está escrito o quê? Ele fez o quê? Uma grande oração. Uma grande oração, pastor? Uma oração pequena, mas de grande poder. Sim, lê para nós, por favor. Diz o seguinte, olha, a oração de Elias foi simples e curta, olha só, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Que coisa, hein? Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifício ou mutilações, que eles estavam se mutilando, né? Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante salientar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Muito bem. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Suas considerações? Olha, pastor, na realidade, uma oração confiante, né? Deu Elias é um exemplo de plena confiança a Deus. Isso. Verdade, meus amigos? Mas para isso acontecer, ele tinha comunhão com Deus, tinha conhecimento com Deus, né? A atitude do profeta, a coragem, né? De audácia e segurança para desafiar isso aí. E eu tenho mais, pastor. Quando ele falou assim, olha, quando ele clamou que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele estava querendo trazer as raízes de Israel, falou, olha, é o mesmo Israel, é o mesmo Deus de Israel lá de trás, quando tirou o pessoal do Egito. É esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó que nós servimos. Aqui para nós, desde antigamente. que nunca perdeu uma batalha. Que nunca perdeu uma batalha. E agora é esse mesmo Deus que lá atrás tirou o povo do Egito, que vinha com os povos. É o mesmo que eu estou orando hoje, isso aqui, ó. Isso. Ciro, aí falou. Apenas frisando, Ciro, que você leu aí. Viu, minhas irmãs e meus irmãos? É que é importante. Nesse item 2, sobre uma oração confiante, ou a oração confiante do profeta Elias. Numa oração simples, curta e objetiva, o profeta expõe o quê? O verdadeiro motivo da necessidade de Deus responder com fogo. Aqui eu quero fazer uma observação. Elias não estava preocupado consigo, em se amostrar, em demonstrar grandeza, em demonstrar que era um homem de Deus, em demonstrar que tinha dons espirituais. Não. A única preocupação do profeta Elias é para que o povo conhecesse que só o Senhor é Deus. Aleluia.
Minha irmã, meu irmão, pregue, ministre, fale, profetize, com o único objetivo, mostrar para este mundo, mostrar para as pessoas que existe um Deus no céu e na terra, poderoso e capaz de entrar com providência. Fechando aqui. Vamos lá. Aqui o detalhe, Silas. Quando, viu, meus irmãos? Ouça-me. Quando temos a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, somos imbatíveis, somos invencíveis. Foi isso que aconteceu com Elias. Como disse o Silas, ele tinha certeza da sua chamada, tinha certeza que estava no centro da vontade de Deus, tinha certeza que estava cumprindo paulatinamente o projeto, o plano de Deus traçado na vida dele. Então ele entendia, ora, se eu estou no centro da vontade de Deus, não tem demônio, não tem Baal, não tem Azerá, não tem nada que vai deter o poder de Deus. Silas, podemos continuar? Podemos continuar. Próximo item, estamos no tópico 2, a oração de Elias. Primeiro, ele preparou o ambiente. Segundo, abriu sua boca e orou de forma objetiva. Terceiro, podemos ver na oração de Elias alguns pontos interessantes. 3, a misericórdia de Deus. Vou ler aqui. Aí está em tela, está de vermelho. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus, está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova chance, uma nova oportunidade de comunhão. Fechando esse item, a reação do povo não foi diferente. Foi unânime em prostrar-se, reconhecendo que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca, observe, olha o detalhe, que já durava 3 anos e meio, não é? Terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus, e depois de tudo ter sido feito, conforme a vontade de Deus, a chuva começou a vir. Silas, faça sua observação, por favor. Na verdade, pastor, o conhecimento Deus viu o zelo de Elias, ele conhecia Deus conhecia Elias, né? De fazer o seu voto, o seu povo se voltar para ele. Elias tinha esse desejo, né, pastor? Assim o Senhor respondeu imediatamente. Era a misericórdia de Deus, dando oportunidade também, pastor, ao rei e à rainha até se arrepender. Uma oportunidade que deu ao povo ali. Tá? Mas ele com o coração endurecido, né? A resposta foi milagrosa, contundente e expressiva. O fogo suficiente para queimar até as pedras, pastor. Com tanto poder glória, e veio a exclamação. O pessoal exclama, mas peraí, esse que é o Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus, era? Então o profeta de forma milagrosa venceu aquele desafio. Agora um detalhe, Cira, minhas irmãs, eu quero aqui trazer uma observação. Aqui é tremendo. Verdade. Olha só. Tem conversa. Estamos aí no item 3, a misericórdia de Deus. Escute, você pode ver que no versículo 39 diz, o que vendo todo o povo, caiu e rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E versículo 40, né? Aí no versículo de número, na sequência, 39, o que eu quero chamar a atenção, aí vem o versículo 41. Então, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouviu o ruído de abundante chuva. Olha para cá, me ouça, por favor. A lição que eu aprendo aqui, a lição que aprendemos aqui, escute. A abundante chuva só veio sobre o povo, sobre Israel, após o povo, primeiro, reconhecer que só o Senhor é Deus. Segundo, a abundante chuva só veio sobre a nação depois que o povo adorou, se curvou, se submeteu a Deus. Você pode ver que a chuva só veio depois disso. Só. E o que nós aprendemos aqui? Observe, lá em 1 Reis
18 diz que então, essa expressão então, na Bíblia quer dizer depois, posteriormente, após. Após o quê? Após o povo se curvar diante de Deus, após o povo se submeter a Deus, após o povo confessar que somente Deus é Deus e não Baal, após o povo se render diante de Deus, após o povo consertar o altar, após o povo ver a glória de Deus, é que a abundante chuva veio sobre a nação. Fechando esse ponto aqui, escute, minha irmã, meu irmão, para mim e para você, isso é profecia. Estou sendo profeta agora, em nome de Jesus, escute. As abundantes bênçãos de Deus estão disponíveis a todos nós, Silas. Perfeitamente, pastor. Desde que obedeçamos aos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Verdade. Enquanto o povo não se submeteu aos princípios de Deus, a bênção veio. Ok? Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, se eu e você, se nós queremos as abundantes chuvas de bênçãos de Deus em nossa vida, o nosso coração não pode estar dividido. Tem que estar totalmente rendido, comprometido com Yahvé, com Deus Todo-Poderoso. Silas, verdade, pastor. É isso aí, Silas? Ó, pastor, inclusive, quando todo o povo falou só o Senhor é Deus, Acabe podia ter falado também, arrependido. Vamos já chegar lá, Estava a chegar lá, mas eu fiquei assim, dúvida. O seguinte, quando exercitamos a nossa fé e confiamos no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Interessante, Silas, que eu parei de fechar esse ponto. Em Reis 18, 1 Reis 18, 46 diz, né, que a mão do Senhor veio sobre Elias, não é? Primeiro ele disse a Acabe, né? Acabe, pega o teu carro, vai para Jezreel, porque vai cair a grande chuva. Está no versículo 45. Aí dentro um pouco, Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. E aí Elias não tinha carro. E Elias então diz assim, e a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos com a sua capa e correu, não ao lado, não atrás, mas adiante de Acabe, até a entrada de Israel. De acordo com os estudiosos, ele correu em torno de entre 25 a 30 quilômetros. Ficou tão empolgado, tão impactado com a agenda de Deus, que ele foi à frente. Com muita velocidade. Muita velocidade. Porém, infelizmente, todo ser humano tem os seus altos e baixos. E Elias não era, e não foi diferente. Não quis se humilhar. Isso. Aí vem o quê? O terceiro tópico. Elias em Horebe. Até aí tudo bem, mas o que ocorreu com ele foi o estado em que ele passou a ter lá em Horebe. Veja, 3. Elias em Horebe. Você já leu assim do tópico 2? Não, ainda não. Então lê assim do tópico 2. Já li sim, pastor. Já li. Então vamos lá. Vamos para frente. Tão bom que nós adiantar aqui, voltar aqui a fita. Elias em Horebe. 3.1. Os efeitos e a exaustão do profeta. Lê para nós. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os seguintes efeitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e de Azerá, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe. E foi sustentado por um anjo. Pastor, que coisa maravilhosa isso aqui, meu pastor. Ô, meu pastor, isso aí, olha só. Deus usou o profeta
para prestar um grande serviço a Israel. Muito bem. Tá certo que eles já estão. Deus mostrou aqui grande amor por Israel. Fez justiça às maldades do rei e da rainha, não foi, pastor? Posso até dizer, aqui é meu mesmo aqui, eu posso dizer que o Monte Horebe podia ser o monte da vingança, né? Vingança da vingança, né? Que vingou os profetas que foram assassinados por Jezabel e outras atrocidades que ela cometia. Mas tudo isso, pastor, exigiu de Elias grande esforço, como fala aqui, né? Se não fosse a intervenção divina, teria sucumbido, mas Deus estava com ele. E ele sabia que Deus estava com ele também. Interessante, pai. Foi muito boa colocação do Silas, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Eu quero apenas trazer alguns adendos para clarear as ideias. Observe. 1 Reis, Silas, 9, versículo 2 e 3, diz que Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, isto é, como a dos profetas que foram mortos. E aí, diz o versículo 3, o que vendo, Elias, se levantou, aí vem um detalhe, para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Interessante. Eu quero aqui trazer uma observação, Cira, que aqui, esse capítulo 19 aqui, é o capítulo que mostra o passo a passo do tratamento de Deus com aqueles que estão abatidos. É isso? Observe que o medo, irmãos, o medo é um sentimento que impulsiona as pessoas a reações contraditórias. Tem pessoas que quando estão com medo ou passam pelo medo, elas fogem. Tem outras que lutam, partem para cima. Tem outras que ficam paralisadas. Tem outras que agridem. Vai depender muito da química interior do ser humano. E foi o que aconteceu com Elias. Elias era um ser humano normal, como de lá Tiago 5,17, sujeito à fraqueza. Sim. E aí vem um detalhe, não é? O que levou Elias a tal atitude? Observe, Elias alimentou uma expectativa muito grande. Com esse sacrifício que foi feito no Carmelo, eliminando todos os profetas de Baal, agora eu quero ver que Jezabel, Acabe, vai todo mundo se converter, vai todo mundo dar glória a Deus e aleluia. Ele alimentava essa expectativa. Misericórdia. Porém, quando ouviu da rainha Jezabel, né, a proposta, a ordem mesmo de matá-lo, destruí-lo, eliminá-lo, ele, perna para que te quero. E a pergunta é, mas logo Elias, olha para cá, vamos lá, chega lá, olha para cá, É difícil entender como alguém de relacionamento tão íntimo com Deus, escute, cheio do Espírito Santo, chegou a tal situação de correr. Elias, aqui para nós, não foi o primeiro e não será o único. Quando as tribulações nos chegam, a falibilidade humana tende a esquecer a infalibilidade de Deus. Então o que aconteceu com Elias foi um momento de fraqueza. Então vamos lá. Aí dentro desse ponto, irmão, esse ponto temos que esgotar bastante, que é importante. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias, a princípio, ficou frustrado. O que é frustração? O que é uma frustração? Rapidinho, pastor. Frustração é quando a pessoa não consegue alcançar os objetivos traçados, as expectativas não realizadas. Elias, frustrado, como é que pode? É a decepção, né? Isso porque a frustração é o primeiro passo para a pessoa entrar no estado depressivo. Caminhando aqui, rapidinho aqui, Elias era um herói da fé, como Tiago 17, mas também era um vaso de barro. O profeta teve que lidar, escute, com fatores externos, como nós já vimos, não é? E teve que lidar com os fatores internos, as suas próprias fraquezas, que levaram a um sentimento de autocomiseração, sentimento de inferioridade. Dizia ele, eu fiquei só, tenho sido extremo zeloso, querem me matar. Isso aqui são sentimentos de autocomiseração. Então isso faz parte de quê? De fraquezas pessoais. Verdade. Mas eu pergunto, Deus
Deus deixou Elias sofrendo sozinho? Não deixou. E aí veio o assunto do item 2. Quando Elias chega ao extremo de pedir o quê? Para morrer. Para morrer. Vou ler aqui, né? O pedido de Elias para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido, como já falei, e ameaçado por Jezabel, a rainha. Não é? A opressão foi tanta, olha só o detalhe, que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, mesmo fugindo para não morrer, olha só o contraditório. A rainha diz, vou matar Elias. Elias foge e depois pede a morte. Ok? Desejou a morte em seu íntimo. Por isso, irmãos, viu, minhas irmãs? Isso aqui é sério. Por isso a Bíblia afirma, lá em Tiago 5,17, que Elias era homem sujeito o quê? As mesmas paixões que nós. Ciro, observação sua. Pastor, na verdade é o seguinte, né? Por tudo que aconteceu, por intermédio de Elias, né, que Deus fez, ele foi perseguido, ameaçado, como o irmão falou aí, teve que fugir e se esconder. Mas olha, até na fuga, Deus estava com ele. Tratando. Deus providenciou tudo, né? Com segurança, alimentação, tal, o seu esforço, tal. Porque, na verdade, como o Tiago falou, era sujeito às mesmas passagens, era homem de carne e osso. Isso. E esse medo que Deus colocou no homem é um medo até de autodefesa, né? Vou correr para não morrer. Quer dizer, ele não ia enfrentar mais ele não tinha mais... ele não ia querer enfrentar mais Elias, né? Isso. Então, mas ele venceu. Por algum momento, seus feitos... Olha, em momento algum, pastor, eu fico assim, ele não se exaltou pelo que fez, não deu uma de herói, né? Dando uma de herói, cantando vantagem, etc. Ele também tinha humildade. Verdade. Detalhes, desculpa. Aí eu quero agregar um ponto aí, Ciro, observa, ó. 1 Reis 19:4, vemos que Elias pediu para morrer. Ele pediu. Só que Deus não falou nada com Elias. Nos versículos 5 e 8, o que Deus faz com Elias? Deus vai tratar Elias. Elias está pede para morrer. Aí Deus trata Elias com 2 tratamentos. Sonoterapia e uma boa alimentação. Se vira por quem, pastor? Aqui, queridas psicólogas, psicólogos, terapeutas, aqui está um tratamento terapêutico de Deus para restaurar a motivação de Elias. Aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Diz a Bíblia que ele comeu aquela boa alimentação, então, um bom sono e uma boa alimentação, não é? Fortalecido pelo tratamento de Deus. Deus não falou nada com ele, Deus apenas tratou. Um bom sono, uma boa alimentação, depois recobrou as suas forças, caminhou 40 dias até o Monte Horebe, que é o lugar da revelação. Foi só quando ele chegou no Monte Horebe é que Deus veio a ele e lhe disse, que faz aqui, Elias? Elias, estou de olho em você. Irmã, meus irmãos, o que eu quero entender aqui? Deus tem hora, irmão, que ele não responde. Ele não questiona as nossas indagações. Ele nos trata com carinho, com amor. Ele cuida de nós, usa recursos diversos. Porque Deus é um Deus especialista, viu, Silas? Em restaurar os que estão quebrados. Receba essa palavra em nome de Jesus. Voltando para cá. Então observa, o retrato de Elias na caverna. Escute, meus irmãos, meus irmãos. É uma demonstração clara de como o propósito de Deus prevalece sobre as nossas falhas. Vou repetir, rapidinho. O retrato de Elias na caverna, moribundo, desalentado, meio desajeitado, meio melancólico, cheio de autopiedade, não é? O retrato demonstra a claridez do propósito de Deus sobre nossas falhas. Portanto, o Senhor, escute, poderia ter deixado Elias entregue ao seu desânimo naquela caverna. Ele poderia ter levantado outra pessoa para o lugar de profeta em Israel, porque ninguém é indispensável, Silas, perante o Senhor. Mas Deus cumpre o seu propósito através de nós,
apesar de nós. Apesar de nós. Apesar de homens nós. fracos. Eita, minhas irmãs, meu irmão, não sei como você está passando, meu irmão, qual a batalha, qual é a luta, qual é a angústia, qual é a frustração. Ei, vivemos nos dias difíceis, muitos estão frustrados com os filhos, frustrados com o emprego, frustrados com qualquer coisa, com a igreja. Ei, em nome de Jesus, dá lugar a Deus, deixa Deus te tratar e Deus vai te dar um novo recomeço. Silas, podemos continuar? Podemos falar. Qual foi, Silas, a resposta de Deus para a frustração, o sentimento de autocomiseração e autopiedade de Elias? Vamos lá, Item então. 3. Vamos lá, então. Interessante que Elias fugiu de Acabe e de Jezebel, mas Deus encontrou. Deus sabia onde ele estava, né? Deus sabia onde ele estava. A resposta de Deus aí. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até um anjo. Misericórdia. Enviando até um anjo que lhes trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Que coisa. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero a Deus e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Depois, ungiu Azael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como um profeta. Que coisa Sua observação, sua esposa. Observação rapidinho, pastor. Deus honrou o zelo e o esforço de Elias, coragem do profeta, né? Que ele fez, né? Tanto é que Deus, digamos assim, enviou um anjo exclusivamente para atender Elias. Olha, como se fosse um garçom, né? O anjo, né? Mais tarde apresentou feitos sobrenaturais, como fogo, terremoto, o próprio Deus ali, para mostrar a Elias, né? Que é o mesmo Deus que ele invocou lá atrás, que derramou fogo, né? E por último, a mansa e suave voz de Deus falando com Elias, né? Muito e bem. não parou por aí. Deus continua usando Elias até providenciar o profeta substituto seu, como ungiu aqueles reis que fala aqui, né? Até bem. O seu substituto, com poder também. Interessante, aí dentro desse ponto, para nós fechar o ponto 3, sobre a resposta de Deus, minhas irmãs e meus irmãos, que você está nos acompanhando aí na tela, né? No Monte Horebe, Elias teve a oportunidade, estou aqui frisando, de confessar o seu estado de desespero. Interessante, Deus não o repreendeu. Deus provocou em Elias o desejo dele abrir a boca, confessar aqui, o seu Deus deu a ele novos sentidos para o seu ministério. Sabia que daquele momento até o seu dia que foi retirado da terra, foi mais 13 anos. Deus deu a ele mais 13 anos de ministério. Olha, que coisa maravilhosa. Aí diz, olha, Elias, é o seguinte, volta ao teu caminho. O que Deus está querendo dizer? Ei, volta ao ponto onde você estava na minha presença. Ainda há muito serviço para você fazer, meu filho. Não chegou a hora de parar. Ei, eu falo a alguém nesta manhã que, porventura, esteja querendo desistir da vida, parar. Não pare, Deus tem projeto na sua vida. Ele está tratando você, Ele está usando essa batalha, essa frustração, Ele está usando esse problema, Ele está usando esse momento difícil para trabalhar você para algo grande. Creia nisso. Rapidinho aqui, Sila, rapidinho aqui, Aqui, conforme 1 Reis, Elias, como já foi falado, ungiu, rei da Síria, Jeú como rei de Israel, Eliseu, isso foi durante 13 anos, ainda foi útil, porque Deus é o Deus dos recomeços. Ainda dentro desse ponto, aqui é para nós, irmão, é para nós, aplicação, que o assunto aqui é gostoso. Nem sempre, minha irmã, meu irmão, por favor, nem sempre Deus fala o que queremos ouvir. Verdade. Elias queria ouvir Deus falar de um jeito. Eu disse, meu filho, não, eu vou tratar você do meu jeito, viu? É do meu jeito. Escute. Nem sempre Deus fala o que queremos ouvir. Ou Deus age da forma que mais nos agrada. A experiência de Elias na caverna é uma prova disso. O que devemos aprender com isso? Devemos aprender com Elias, que apesar de seu momento de fraqueza, Elias, teve os ouvidos sensíveis o suficiente para ouvir a voz suave do Senhor, conforme Reis, 1 Reis 19, 11 a 13. Apesar do estado mórbido, apesar do estado melancólico, ele
ainda tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. Lá no versículo 13, 19, 13, rapidinho aqui, Silas, para nós enfatizarmos aqui, ó, 19, 13, ó, que diz o seguinte, ó, ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, detalhe, e saindo, da onde? Da caverna. Pôs-se a entrar da caverna, e Deus disse, meu filho, que tu faz aqui, meu filho? Olha Deus falando com Elias. Aí Elias disse, Senhor, meu filho, a tua história não acaba aqui. Ainda tem isso para você. Ei, eu falo a alguém nessa manhã. A tua história não acabou. Deus tem projeto para a sua vida. Rapidinho, eu falei disso, Silas, que o capítulo 19 de Reis é o capítulo que fala do tratamento terapêutico de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu escrevi um livro sobre a teoterapia, a cura de Deus. E observe o que eu vejo, capítulo 19, ó. Em Reis 19, escute, meu irmão, Deus tratou o estado melancólico, o estado que estava caminhando para uma depressão de Elias, através de vários recursos. Sim. Rapidinho. Primeiro recurso. Qual foi o primeiro recurso que Deus usou para restaurar Elias? Primeiro foi por meio da sonoterapia. Por quê? Porque uma pessoa que está caminhando para um estado de depressão, fica com o corpo cansado e a mente agitada. Dormir ajuda, Silas, a desacelerar a mente. Eita, queridos psicólogos e psicólogas, queridos terapeutas, vamos aprender com o nosso doutor maior Jesus Deus? Segundo tratamento de Deus para Elias. Primeiro foi sonoterapia. Segundo, por meio da alimentação. O que isso significa? Deu-lhe pão e água. Por quê? Porque é preciso fortalecer, Silas, o corpo no tratamento daquela pessoa que está entrando no estado depressivo. Pura verdade. Que está caminhando para o estado, que era o caso de Elias. Né? O corpo tem que estar fortalecido. Terceiro tratamento que Deus fez com Elias para restaurá-lo, dando-lhe a oportunidade de desabafo. Fala, Elias! Elias estava dentro da caverna quando Deus lhe disse, o que faz aí, Elias? É como Deus disse, Elias, por que você está aí, meu filho? Bota para fora, eu quero te ouvir. E o que aconteceu aqui? Elias começou a falar para Deus, e Deus ouvindo, e Deus disse, meu filho, tudo bem, ouvi tua história, só que é o seguinte, eu tenho um plano na tua vida. E aí vem, por último, a quarta lição, ou o quarto meio que Deus usou para tratar Elias, foi revelando a Elias que o melhor da sua vida ainda estava pela frente, estava por vir. Elias pensou que o seu ministério havia chegado ao fim. Elias pensou que agora acabou tudo. E Deus disse, não, meu filho, eu tenho obra para você. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos aprender com Deus nessa manhã. Então, Deus tem projeto para a sua vida. Deus tem coisa na sua história. Não pare. Não pare. Se está frustrado, descansa no Senhor. Ô Silas, você pode fazer para nós a síntese do tópico? A síntese do tópico diz o seguinte, meus irmãos, assim, Deus compreende nossos sentimentos. Deus compreende o quê? Nossos sentimentos de desânimo e fadiga, certo? Pois eles fazem parte da nossa humanidade. E um detalhe, do homem isso aí, né? Mas não foi só Elias que pediu para morrer, não. Temos Moisés. Sim. Lembra de Moisés? Temos Moisés, temos Jó. Não é isso? Um homem grande homem de Deus. Jonas. Homem de Deus. Então o que aconteceu com Elias é como de lá em Tiago 5,17. E demonstra, aí eu quero fechar aqui para passar para a conclusão, vocês vão escuta, meus irmãos, diferentemente, viu, meus irmãos, das literaturas que procuram idealizar seus heróis, a Bíblia não esconde, Silas, as falhas, erros e as limitações dos homens e mulheres que foram usados poderosamente pelo Senhor. Até mesmo a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 destaca a fragilidade dessas pessoas que ficaram conhecidas por sua fé exemplar. Nós somos sujeitos como humanos a qualquer momento ter as nossas dificuldades, nossos altos, as nossas frustrações. A frustração, gente, todos teremos frustração. Rapidinho, se alguém vai perguntar aqui, professor, qual é a diferença entre frustração e depressão? Rapidinho.
Frustração é predominantemente o estado existencial momentâneo. Sim. Ah, eu me frustrei, fulano, frustrei. Elias estava desse jeito. Agora, depressão, não. É um estado, né? É algo predominantemente constitucional, biológico. Já foi provado que a depressão é uma doença e tem fatores biológicos, etc. Então, no caso de Elias, rapidinho, Elias não estava, digamos assim, no estado de depressão. Ele estava no estado de autocomiseração, né? Autopiedade, de frustração, que se não fosse tratado por Deus, ali no capítulo 19 de 1 Reis, com certeza o trem ia ficar difícil. Entrar em O que eu depressão quero dizer mesmo. com isso, minha irmã? Teve qualquer situação de desânimo, tristeza, mágoa, rancor, está querendo desistir, vai para os pés de Deus, Deus vai tratar você, vai te recuperar. Sila, conclusão da lição, vamos lá. É o seguinte, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Muito bem. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria, né? E toda forma de injustiça. Isso. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar por causa do Senhor. Elias é exemplo de cuidado, da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria está pedindo. Pastor, minhas considerações é o seguinte, olha, Elias nos deixa um grande exemplo, um grande legado, certo? Coragem, perseverança, zelo, né? E fé e adoração a Deus. Eu diria humildade também. Humildade também, olha só. Isso. Por outro lado, vimos também Deus demonstrando um grande amor por Israel, a proteção de Elias, né, nas suas atitudes contra a idolatria do próprio rei e Acabe. Então o profeta foi realmente um homem usado por Deus e Deus foi útil à obra de Deus naquele período. Muito bem, fechando, né? Vimos aí também na lição de hoje, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Vimos os 3 tópicos, né? O desafio no Monte Carmelo, a oração de Elias e Elias em Horebe. Eu quero concluir a minha fala trazendo a seguinte observação. Escute. Minhas irmãs e meus irmãos, que desafios estão à sua frente? Vou perguntar mais uma vez. Irmãs e irmãos, quais são os desafios que estão à sua frente? Quais os profetas de Baal que você precisa enfrentar e que estão impossibilitando a sua bênção e vitória? Não fuja dos desafios. Vá para o confronto. Enfrente as dificuldades. Expulse os fantasmas da sua existência. Desafie o natural e o sobrenatural. Tal como Elias. Minhas irmãs, meus irmãos, tome iniciativa, coloque-se na dianteira, encha o peito e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridas e queridos, entenda que enquanto Deus tiver uma obra para eu e você, para nós fazermos, não morreremos. Dificuldades vão nos cercar. Muitas vezes vamos nos achar como Elias, né, Silas? Sim. Tristes, desanimados, mas Deus, não esqueça, está no controle. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um término de domingo e uma semana abençoada com a graça de Deus. Silas. Graças a Deus, irmãos, por mais um trabalho da Escola Dominical. Estamos encerrando aqui. E desde já eu convido os irmãos para o próximo domingo, ou seja, o domingo 1º de agosto. Olha só, a lição 5 que tem por título O Reinado de Acasias. Vamos, portanto, para lá. Eu desejo aos irmãos um bom domingo, um bom almoço. E hoje tem o grande culto de louvor e adoração. Detalhe, hoje é o culto dirigido ao departamento de jovens. Gente,
louvor, adoração, pregação, oração pelos enfermos. Ah, pastor, eu estou com problema de enfermidade, não tem condição de vir? Não tem problema, meu irmão. Ora, acesse a DEB TV. Você vai estar participando conosco, recebendo oração, a mensagem, a palavra estará sendo edificada e edificado. Agora, se você pode vir, venha, porque o fogo vai cair aqui para a glória de Deus. Né, Silas? Amém. Maravilha. Vai cair mesmo. Agora tem que fazer o quê? Orar Oração, pelos os enfermos, aniversariantes. Isso, os aniversários que estão enfermos. Vamos dividir? Eu vou orar pelos aniversariantes e orar pelos enfermos, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro, pelos irmãos que colheram mais uma flor de existência. Senhor, pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos durante a semana que fizeram aniversários, que também hoje estão fazendo. Dê a eles saúde física, emocional, espiritual. Abençoa abundantemente todas as áreas. É em nome de Jesus que eu oro em prol deles. Pai amado, te agradecemos por esse momento, Pai Santo, te agradecemos que tu tem guardado a nossa igreja, tem guardado o teu povo, Pai amado. Eu te rogo pelos enfermos, ó Pai, aqueles que estão em enfermidades, estão no leito do hospital, nas suas camas, ó Pai amado, sem movimentação, mas tu conheces cada enfermidade, Pai. O Senhor é poderoso para curar cada um. E assim eu te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus, Senhor. Antes da bênção apostólica, não esqueçam de ver o nosso vídeo sobre o IBADEB. O IBADEB é o nosso Instituto Bíblico que tem curso à altura para lhe abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. ADEB, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Um bom domingo para todos. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 61 3573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.